Bom dia, boa noite, boa tarde, depende do horário que você irá ver esse vídeo. Eu quero, nesse dia, eu quero declarar sobre a tua vida a palavra de Jesus da parábola dos talentos. E eu queria falar que enquanto Jesus não vem, o que fazer ministerialmente? Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou seus bens, e a um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que tinha recebido 2, ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de conta com eles. Aproximando-se, o que tinha recebido 5 talentos entregou outros 5, dizendo: o Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o Senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau, preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você deveria ter entregado meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem será tirado. Quanto ao servo inútil, lance-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Bom, essa passagem lá em Mateus 25, 14 a 30, ela nos remete a algo assim bem profundo de fidelidade e de honrar a Cristo. Veja só, 1 talento equivale a 34 quilos de ouro, ok? Então, a primeira coisa que nós vemos é a distribuição dos talentos, conforme a capacidade. O Senhor, Ele nos entrega talentos, Ele nos entrega ferramentas necessárias para compartilharmos com o corpo dEle. As ferramentas, os dons, é para nós compartilharmos com o corpo de Cristo. Veja só, porque tudo vem dele, e tudo é para ele e por meio dele. Não adianta nós queremos fazer algo para chamar a atenção, ou para querermos nos destacar, e queremos sermos só reconhecidos, porque a palavra de Deus diz que esses já receberam a sua glória aqui mesmo. Então, Deus, Ele conhece cada um de nós. Os talentos representam os dons, a capacitação que nós buscamos para servir no reino de Deus. Aqui, o Senhor está nos dando o que é dele para você administrar. Deus, Ele conhece, sabe a tua capacidade, e Ele sabe que nós somos diferentes um dos outros. Nós temos uma peculiaridade, cada um de nós. E muitas vezes nós achamos que, coitadinho de mim, eu não sirvo para nada. Na verdade,
Isso são pensamentos profanos que vêm contra nós. Ok? Tive um contratempo aqui. Então veja só, nós precisamos o quê? Exercer fé, viver pela fé e crer no Senhor. Confiar na providência de Deus. Eu preciso confiar na providência do Senhor, ok? O homem vive pelas suas escolhas e devemos escolher a vontade de Deus, porque nós vamos responder para Ele. Uma outra coisa, quando você tem uma vida de escolhas certas e você escolheu andar com Cristo, isso vai requerer renúncias da tua parte. Crescer é saber também administrar o seu tempo, ter devocionais, se relacionar com o dono da obra, ter responsabilidade com o reino, ser prudente e se esforçar. Homens de Deus têm compromisso, têm responsabilidade com o reino. Andam sobre a vontade daquele que o chamou e não na sua vontade. Aos que crescem espiritualmente, crescem para servir, auxiliar, dar uma palavra profética aos menores, ou aos que estão chegando, às ovelhas debilitadas. Nós sempre estamos tentando ajudar aqueles que estão menos favorecidos, para que eles se coloquem, se posicionem e possam ter uma mentalidade de Cristo para andar com Ele em conformidade, principalmente nesses dias. E há um propósito em tudo isso, da maturidade no corpo de Cristo. Servir, auxiliar, adorar, lutar pela unidade do corpo de Cristo e para a sua preservação. Esse é o propósito do Senhor, que nós vivamos em unidade de espírito, em comunhão, em amor. Um exemplo, aquele que treina todos os dias, horas e horas, para uma corrida, um jogo de futebol, etc. Simplesmente para vencer o jogo ou corrida, ele renuncia a si mesmo e às suas vontades. Tudo isso só por causa de um jogo, só por causa de estar diante para ser coroado, para vencer a sua carreira. Agora veja, no segundo ponto, o que nós vemos? Uma negociação de talentos. O que ganhou 5 já saiu imediatamente, ele não esperou, olha, vai lá e negocie. Simplesmente ele se levantou e saiu para negociar, para que ele pudesse ganhar mais. O que ganhou 2 também saiu imediatamente, mas o que ganhou 1 seria um caso de ciúmes dos outros, porque ganharam 5 e ele só ganhou 1. Houve o que? Uma desobediência ao seu Senhor, porque ele não deu mais a ele? Ou são os preguiçosos espiritualmente? Aqueles, deixa a vida me levar, vida leva eu, entendeu? Os que aparentam serem fiéis, mas quando não estão sendo vistos, se tornam falsos. Vivem em ciúmes, só arrumam confusão, se vangloria das suas próprias qualidades, convencidos, fingem até ser humildes, mas no fundo eles são marrentos. E eu fui pesquisar essa palavra sobre o que é ser marrento. O marrento, ele anda em conformidade com a sua vontade própria, ele é teimoso, ele faz só o que ele quer, ele não obedece. Então, qual foi essa motivação? Medo de se expor e talvez não dar certo,
Qual foi o seu sofrimento em relação aos outros? Ciúmes, inveja, pesar? Onde estava o seu coração? Na sua posição, faltou o quê? Fidelidade. A sua visão estava distorcida. A sua mente cativa. Por isso ele diz, tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. E veja aqui, o que te pertence, aterrorizado, preguiça, descompromisso. O que será, irmãos? Vamos falar desse homem um pouquinho. Qual era a visão dele? Porque ele recebeu um talento. Como você vê Deus? O que ele é ou como ele é para você? Porque mediante aquilo que eu sirvo ao Senhor e eu ando com ele em intimidade, eu sei quem ele é. Ele é pai, em primeiro lugar. Ele é pai, ele nos ama. E eu não preciso ter medo dele. Eu preciso ir até ele para ser curado das dores, das aflições, daquilo que possa estar persistindo na minha vida, ok? Não existe um crente comum que não serve para nada, mas o que o Senhor tem dado é para você usar, pois quanto mais usar, mais o Senhor vai te dar. É uma fonte inesgotável o Senhor, o nosso Deus, em que nós temos alegria de servir e servimos por voluntariedade, não porque somos forçados a servir. O homem que enterrou não era espiritual, ele rejeitou o Espírito Santo, apesar de receber o nome de servo. Sem mim, nada podeis fazer. João 15, 5, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Ele culpa ao Senhor, mas não reconhece a sua incapacidade, ou seja, ele deixou uma oportunidade passar. Quantos de nós já deixamos uma oportunidade de Deus passar por falta de sabedoria, por se sentir inútil, por achar que não podemos, né? Ele recebeu um talento, não desfrutou, ignorou e ainda culpou o Senhor de homem severo. Todos somos iguais perante o Senhor e importantes. O que recebemos, recebemos o devido. Cabe a nós multiplicar. O quê? Como multiplicar? Dedicação, disposição, honrar ao Senhor, porque Ele nos chamou com um propósito eterno. E Ele está nos olhando, Ele nos guarda, Ele nos guia todos os dias. A parábola diz que Ele se ausentou do país, mas muito tempo depois voltou. O que diriam? Como se diz hoje, o Senhor tarda. Desde criança eu ouço dizer que Jesus vem e Ele ainda não voltou. As pessoas que têm uma faixa de 50, 60, 70, ouviram na sua infância dizer, Cristo está voltando, Cristo está às portas, mas Ele ainda não chegou. Não houve ainda a manifestação do anticristo, Cristo ainda não raptou a sua igreja. Então, por isso, então, eu vou ser desleixado e eu vou deixar para lá. Então, o Senhor, Ele foi para os céus. Ele não vai voltar agora, não. É o que dizem. Mas o que recebeu 5 talentos não quis saber da opinião alheia. Simplesmente ele focou imediatamente, começou a trabalhar para granjear mais 5. Lidar com a sua vida, tirar as suas máscaras, lidar com o pecado, se purificar, realmente buscar santidade, andar em santidade, em reverência ao Senhor. E o Senhor voltou para o acerto de contas. Veja só, Jesus, ele vem para um acerto de contas. E o Senhor voltou. Servo bom e fiel, fez o que era capaz de fazer. Sobre o pouco foste fiel,
Sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Muitas vezes nós temos dificuldade de entender que não importa o quanto o Senhor investiu em você, o pouco que você acha que Ele investiu, é aí que você tem que trabalhar para a multiplicação. Quando você tem um coração agradecido por tudo que Deus tem te dado, e muitas vezes o que temos aqui achamos que é muito, ou talvez muito pouco. Depende do coração daquele que está agradecido com o Senhor, aquele que o honra. Não importa. Se você foi curado de uma paralisia nas pernas ou uma dor de cabeça, quem recebeu a bênção, a cura, vai engrandecer o Senhor de forma tremenda e poderosa. Por quê? Porque o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. Não importa se aparentemente o que Ele fez parece ser pequeno ou grande. Para uns pode ser muito pequeno, mas para quem recebeu é tremendo. Aleluia! Glória a Deus! E o Senhor ainda diz, no muito te colocarei. No verso 28, o que tem 10 ganha ainda mais um. Ou seja, a sua fidelidade levou ele a granjear e a ganhar mais. Irmãos, o Senhor está nos treinando. Nós vamos morar nos céus com Ele. Então, verdadeiramente, quando você estiver diante dEle, lance as suas coroas, os seus dons, as suas habilidades, a sua posição, o seu renome, aos pés de Cristo. E como Ele deixou toda a sua glória para morrer por nós, nós devemos também lançar tudo aos seus pés, porque tudo é dele e para Ele. Autoridade espiritual, poder de Deus habita em Cristo. Autoridade espiritual e poder de Jesus habita também na igreja. E quando eu reconheço, e quando eu o honro, e quando eu quero enaltecê-lo, magnificá-lo, então eu me dedico, eu gasto tempo para com Ele, para estar dentro da sua vontade. Shalom. Que você possa pensar, enquanto Cristo não vem, o que eu vou fazer ministerialmente? Vou esperar que o mundo acabe, para que eu esteja sentada debaixo de uma árvore? Não, eu vou trabalhar, eu vou arregaçar as mangas, eu vou me expor ao Senhor e dizer: Senhor, as minhas mãos estão prontas para te servir, em nome de Jesus. Que o Eterno esteja derramando sobre você coragem, que você tenha um espírito destemido e que você possa se levantar, ainda que você ache que esteja um caos a sua vida. Não é por vistas, mas é pela fé que eu ando com Cristo e eu posso entrar nas dimensões celestiais em Cristo Jesus e atravessar o caminho que Ele abriu através do sangue dele e chegar à sala do trono e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu preciso de Ti. Sem Ti eu não posso fazer nada, sem Ti eu não posso executar nada. Tu és o meu Deus, em Ti confio. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Shalom, shalom.